Fala galera, tudo bem com vocês? Finalmente nós estamos chegando ao final de mais um ano letivo, né? Esse ano de 2020 ele não foi fácil, ele não está sendo fácil, apresentando muitas dificuldades, mas se você chegou até aqui e continua batalhando, não desistindo dos estudos, você está de parabéns, você é um vencedor, tá? E eu espero que você continue sempre assim, pois ao final haverá sempre uma recompensa, tá? Então no final você conseguirá ser recompensado por todo esse esforço, tudo bem? Então, a aula de hoje, pessoal, ela tem como objetivo abrir aqui os estudos para o quarto período. Esse quarto período nós estaremos iniciando a unidade 1 do nosso livro, tá? Que corresponde ao assunto de termologia. Essa unidade, pessoal, ela irá estudar a temperatura em geral. Irá estudar a temperatura, o comportamento da temperatura, as consequências que a mudança de temperatura ocasiona para os materiais. E nesta aula eu irei iniciar a introdução do assunto de termometria. Esta aula de termometria, ela traz basicamente introduções a respeito dos conceitos que nós costumamos usar em nosso dia a dia, porém, essas expressões que normalmente nós utilizamos, elas, em sua grande maioria, são de maneiras erradas. Expressões como definições de temperatura, de calor, de um corpo que esfria, um corpo que esquenta, a gente não sabe se ele está recebendo ou perdendo calor, então nós precisamos ter essas definições para que assim a gente possa seguir o estudo com mais facilidade, tudo bem? Começando aqui com o tema de temperatura. O que é a temperatura? Para que eu possa explicar melhor para você o que é temperatura, nós precisamos partir do princípio de que toda matéria ela é constituída por átomos. Isso é uma informação que já sabemos, que tudo, inclusive nós, somos feitos por átomos. Mas o que não sabemos é que cada átomo ele fica em constante movimentação. Esses átomos eles não param, eles ficam o tempo todo se movendo. Por exemplo, vamos imaginar que esse desenho que eu vou fazer agora corresponde a um átomo. E esse átomo, ele está em um corpo onde possui vários e vários outros átomos. Como eu informei antes, esses átomos, eles estão em constante movimento. Então, eu vou colocar aqui que esses átomos, eles estão vibrando. Como é que funciona essa vibração? Ele fica assim, ó, indo de um lado para o outro, tá? Essa aqui é uma situação hipotética, tá? Só para a gente entender mais ou menos como é que funciona a movimentação deles. Então, nessa situação aqui, nós temos os átomos que compõem esse corpo que está numa situação de vibração. Essa vibração que esses átomos estão apresentando, nós entendemos como sendo temperatura. Por exemplo, nessa situação, a vibração deles não é tão grande, mas à medida que aumenta o estado de vibração dos átomos, a temperatura desse corpo, nós compreendemos que ela acabou aumentando. Então, quanto maior for a vibração dos átomos, a gente diz que esse corpo ele está mais quente. E quanto menos esse átomo ele vibra, a gente diz que esse corpo ele está mais frio. Então, é assim que funciona a temperatura dos corpos, tá? A temperatura dos corpos nada mais é que uma forma de energia. Mas que energia é essa? A energia em questão é a energia vibracional dos átomos. Como cada átomo apresenta uma vibração, o corpo em questão ele tem então uma energia térmica. O que é uma energia térmica? Energia térmica ela é a soma
da energia cinética de cada átomo. Se tiver um corpo que tenha uma quantidade X de átomos e eu somar a energia cinética de cada átomo, nesse momento eu estou determinando a energia térmica desse corpo. Eu não estou determinando a temperatura, tá? Eu estou determinando a energia térmica. Temperatura é algo diferente de energia térmica. Mas o que é a temperatura? A temperatura é a medida que está associada ao grau de agitação das partículas de um corpo. Ou seja, ela vai indicar se o corpo tem alto teor de partículas que estão vibrando com bastante energia ou baixa energia. Em outras palavras, ela indica a média da energia térmica daquele corpo. Então, neste caso, a temperatura é aquela temperatura que nós conhecemos, que ela é medida através de termômetros. Você já se perguntou alguma vez por que, quando deixamos um cubo de gelo, por exemplo, fora ali do congelador, nós sabemos que ele vai derretendo, derretendo, até o momento que ele vira água, mas por que ele não continua derretendo até virar vapor? Ou então o contrário, você pega uma bacia cheia de gelo e você coloca uma garrafa com água dentro daquele gelo. E aí você sabe que aquela água vai esfriando, esfriando por causa dos cubos de gelo, mas por que aquela água que está ali junto com o cubo de gelo, ela não congela? Por que isso não acontece? Por que ela vai congelar somente dentro da geladeira? Essas situações, elas são respondidas através do equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico, ele acontece sempre que eu coloco dois corpos de diferentes temperaturas próximos um do outro ou em contato e eles vão ficar trocando temperatura um com o outro até chegar um momento onde a temperatura dos dois será uma única só. Aquele que estava quente irá esfriar e aquele que está frio irá esquentar. E eu não sei se você percebeu, mas eu estou falando bastante em uma palavra aqui, que é a palavra calor. O que é calor? Se você disser que calor é isso que você sente quando está quente, aí fala, ah, meu Deus, que calor. Não, não é isso, tá bom? Calor é energia térmica em trânsito. E essa energia térmica, ela tem um sentido natural de propagação, viu? Ela sempre irá se propagar do corpo mais quente para o corpo mais frio. Por exemplo, temos aqui um corpo que está aparentemente mais quente e outro que está mais frio. Então, o calor, no caso é a energia térmica, será transferida desse corpo mais quente e ela vai para o corpo mais frio. Essa energia térmica em transferência, como eu já expliquei, é o nosso chamado calor. Então, pessoal, não esqueça disso, viu? Calor é energia térmica em trânsito. Se você diz, ah, eu estou com calor, eu estou sentindo calor, o que você está falando não tem sentido lógico, tá? O que você está sentindo naquele momento, no caso, é o efeito do trânsito da energia térmica. No caso, você está recebendo energia térmica do meio. Por exemplo, se você entra em uma cozinha de restaurante, no momento que você entra lá com aquele monte de forno ligado, você vai perceber que aquele ambiente ele está com a temperatura bem mais elevada do que a temperatura do seu corpo. Então, naquele momento, você vai sentir o seu corpo aquecendo. Não é porque você está sentindo calor, você vai estar sentindo o efeito do calor. No caso, a energia térmica daquele meio, ela está sendo transferida para o seu corpo. O seu corpo está recebendo energia térmica. Então, você acaba aquecendo. Na situação que você disse que está com frio, na verdade, você está sentindo a perca da energia térmica. Isso ocorre quando o seu corpo ele está mais quente do que o meio em que você se localiza, e nessa situação, a energia térmica do seu corpo ela vai ser transferida para o meio em que você está. Nesse momento que você está perdendo a energia térmica, você diz que está sentindo frio, tá? Então, isso aí são as sensações que nós temos de
calor e frio, tá? Nada mais é que o ganho ou perca de energia térmica. Como eu havia falado antes, a temperatura ela é uma média do grau de agitação da energia térmica de um corpo. Essa medida dessa média de energia térmica, nós normalmente podemos obtê-las através de um termômetro. Mas o que é um termômetro? Termômetro é um aparelho que ele apresenta alguma substância ou algum material que irá mudar suas características de acordo com a mudança da temperatura. Por exemplo, os termômetros mais antigos, eles eram aqueles termômetros de mercúrio. Para quem não conhecia o termômetro de mercúrio, está aí na foto que eu estou apresentando para vocês. O termômetro de mercúrio, ele era um tubo fechado e na parte de baixo existia uma pequena quantidade de mercúrio. Essa quantidade de mercúrio que tem embaixo, ela quando aquecida, ele acaba dilatando, ou seja, ele cresce, aumenta seu tamanho, e se ele esfria, ele diminui o seu tamanho. Como o mercúrio ele apresenta essa peculiaridade a respeito do seu comportamento de acordo com a temperatura que ele é exposto, ele foi bastante utilizado na confecção de termômetros. Mas atualmente não é tão fácil assim de encontrar esse tipo de termômetro aí nos comércios. Mas por que não? Como eu informei, o termômetro ele é feito com um tubo, né? No caso é um tubo de vidro e contém mercúrio. Se você não sabe, o mercúrio ele é um material que é bastante prejudicial ao meio ambiente. E como o tubo é de vidro, ele é muito fácil de quebrar. E quebrando esse tubo irá liberar ali o mercúrio para o meio ambiente local e nesse caso irá ocasionar uma contaminação. E isso aí oferece grandes riscos à nossa saúde. Mas, já que o termômetro de mercúrio ele não é mais viável, então quais são os termômetros que nós podemos utilizar? Bem, existem vários tipos de termômetro aí no mercado e cada termômetro ele tem um tipo de uso específico e tem uma forma de uso específica, tá? Então eu posso citar alguns para vocês aqui. Por exemplo, existem no mercado termômetros digitais. Os termômetros digitais são os mais indicados para serem utilizados, tá? Pois eles não apresentam o mercúrio em sua composição e eles apresentam uma leitura muito mais precisa do que o termômetro de mercúrio. E no caso, o termômetro de mercúrio, quando ele era bastante utilizado, a sua leitura ela não era tão precisa como ele era antes, quando ele estava novo, tá? Então, o termômetro digital é bem mais indicado. E entre os termômetros digitais, né, ele se divide aí em alguns grupos, em termômetros que são voltados para serem utilizados embaixo do braço, ou então termômetros que são utilizados no ouvido ou na boca. Então, existem aí vários modelos no mercado, dependendo aí muito do tipo do uso, tá? Que será aplicado para ele. Dentre esses termômetros digitais, nós temos o termômetro de infravermelho. Esse termômetro de infravermelho, você já deve ter visto, principalmente nesse momento de pandemia, né? É aquele termômetro onde você chega no local, a pessoa pega, aponta lá aquele aparelho na sua testa e mede a sua temperatura. Esse tipo de termômetro é indicado para evitar contato com a substância que está sendo avaliada, tá? Ou pessoa que está sendo avaliada. O mais indicado é que durante a leitura, a pessoa que esteja fazendo o uso aponte sempre ele ali para a testa da outra pessoa, pois geralmente a temperatura da testa ela equivale à média da temperatura que é encontrada na boca desta pessoa. E por falar em medir temperatura corporal, você sabe qual é a temperatura corporal normal para uma pessoa? Segundo a Associação Médica Americana, a temperatura corporal para uma pessoa adulta
ela tem que estar entre 36,5 graus centígrados e 37,2 graus centígrados. Acima disso, a pessoa já está em situação de febre e abaixo desse valor, ela está em situação de hipotermia. Outra coisa que precisamos saber é que não existe apenas uma escala termométrica. Atualmente, nós utilizamos a escala graus Celsius, mas existem, mundo afora, várias e várias escalas termométricas, sendo que a mais usual é a escala graus centígrados. Embora seja mais usual, a escala graus centígrados ela não é a mais importante entre as escalas. Existem outras escalas que precisamos conhecer, pois muitas das vezes nos deparamos com situações que precisamos efetuar conversões de escalas termométricas. Além da escala Celsius, eu posso citar para vocês a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Com essas três escalas, nós podemos fazer uma relação entre elas. A relação entre a escala graus Celsius, graus Fahrenheit e a escala Kelvin. Você pode ter percebido que eu não falei graus Kelvin. Por que não graus Kelvin? A escala Kelvin é uma escala que ela é dada como absoluta. Mas por que a escala Kelvin é absoluta? Pessoal, no início da aula eu falei que os átomos eles ficam o tempo todo em constante movimento e eles não param. A realidade é que eles não param de se mover nunca de maneira natural. Mas existe uma forma de conseguir parar esse átomo. Para que esse átomo pare de se mover, é necessário congelar ele com a temperatura do zero absoluto. O zero absoluto não é o 0 graus Celsius. O zero absoluto é o 0 Kelvin. Se eu transformar esse zero absoluto na escala graus centígrados, ele vai dar mais ou menos menos 273 graus centígrados. É uma temperatura extremamente baixa que você não vai encontrar essa temperatura em lugar nenhum desse planeta de maneira natural. Mas existem formas de conseguir essa temperatura mais aproximada, tá? Conseguir exatamente o zero absoluto é uma situação impossível. Com isso, sabendo que o zero absoluto é uma temperatura muito difícil de encontrar, e nesse caso não existe nada mais frio do que o zero absoluto, podemos concluir que se eu falar que um corpo, por exemplo, tem uma temperatura de menos 300 graus Celsius, você pode ter certeza que eu estarei mentindo, ou então que essa notícia que você viu, coisa parecida, ela é falsa. Não existe temperatura menor do que 273 graus Celsius, tá? Se eu botar menos 400, menos 500, isso não existe, tá? Mas não vamos confundir com temperaturas positivas, tá? 300 graus Celsius, 400 graus Celsius, 500, 1000, 2000, 10.000 graus centígrados. Essas temperaturas existem sim, viu? Essas temperaturas são muito altas. Por exemplo, a temperatura do Sol, ela está na escala ali de 5.000 para 6.000 kelvins. É uma temperatura extremamente alta, porém, existem estrelas muito mais quentes do que o nosso Sol, tá? Isso aí para você ter mais ou menos uma ideia de como é que funciona a temperatura. Mas temperatura negativa abaixo de 273, isso aí já não existe, tá bom? Como é que é construído os termômetros? Pessoal, o termômetro na escala graus Celsius, ele foi construído da seguinte forma. Foi tomado como referência a água. Por exemplo, pegou-se um termômetro que em sua base continha uma certa quantidade aqui de mercúrio. Esse termômetro ele foi posto em uma panela com água. Esta água ela estava numa situação de solidificação. No caso, a água estava prestes a congelar. Nesse momento, observou-se que esse mercúrio ele subiu até um certo ponto. Nesse ponto onde a água está congelando, denominou-se que ele vale zero.
essa mesma massa de água foi posto ao fogo e começou-se a observar até onde é que esse mercúrio iria subir. E no momento que a água começou a ferver, observou-se que o termômetro ele obteve uma marca ali, máxima para o mercúrio, e essa marca máxima denominou-se que vale 100. A partir desse momento, onde 0 é o ponto de fusão da água e 100 é o ponto de ebulição, denominou-se que aqui nós temos um termômetro na escala graus centígrados, tá? E mais tarde nós conhecemos como graus Celsius. Então, esse termômetro aqui é o termômetro na escala Celsius. Os outros termômetros da escala Kelvin e da escala Fahrenheit, eles tiveram sua construção semelhante à construção do termômetro de graus Celsius. A diferença é que, em vez de usar água como referência, foram usados outros materiais. E esses outros materiais que foram utilizados, eles deram resultados diferentes. Por exemplo, o termômetro na escala Fahrenheit, ele irá apresentar como temperatura de fusão do gelo a temperatura de 32 graus Fahrenheit e a temperatura de ebulição da água, a temperatura será de 212 graus, tá? Lembrando que isso aqui é a escala Fahrenheit, a graus Fahrenheit. E o termômetro na escala Kelvin, a temperatura para a fusão do gelo, ela vale 273 e a temperatura para a ebulição da água, ela é de 373. Então, nesse momento, nós temos aqui 3 termômetros com diferentes formas de medição de temperatura. Agora, como é que eu posso relacionar essas 3 escalas? Se eu colocar esses 3 termômetros simultaneamente em um recipiente, eles apresentarão a leitura da mesma temperatura. Então, na situação do termômetro em graus Celsius, ele apresentará uma temperatura que iremos chamar de θC. Esse θ ele servirá para indicar que é uma leitura de temperatura. Alguns livros utilizam TC para indicar a temperatura Celsius. E outros utilizam θC, temperatura Celsius. Então, aqui vamos utilizar θC para a temperatura Celsius. No Fahrenheit, aqui terá uma temperatura θF, que é a temperatura Fahrenheit. E aqui, o Kelvin terá uma temperatura θK. O que podemos fazer para relacionar esses 3 termômetros é o seguinte. Eu posso pegar esse θC e subtrair menos o zero. Vou colocar aqui, ó. θC menos o zero. Igual. Vou fazer a mesma coisa com os outros termômetros. Aqui vai ficar o θF menos o 32. θF menos 32. Igual. E agora, por último, θK menos 273. Voltando lá para o início, eu vou colocar aqui embaixo do θC menos zero, vou colocar agora esse 100 menos o zero. Então, vai ser lá de cima, 100 menos zero. E a mesma coisa eu faço para os outros termômetros. Aqui vai ficar 212 menos esses 32, ó, menos 32. E o último é 373 menos esse daqui. 373 menos 273. Após fazer isso, agora é só efetuar a subtração. Nós temos θC menos 0 vai ser θC, sobre 100 menos 0 é 100, igual θF menos 32,
E aqui, 212 menos 32, nós temos 180. Igual a θk menos 273 sobre 373 menos 273 vai dar 100. Na parte de baixo, nós podemos dividir esses valores por um denominador comum. No caso, eu posso dividir esse daqui por 20 e esse eu vou dividir também por 20. Então, aqui fica dividido por 20, esse por 20 e esse por 20. É uma forma de simplificar. Então, em cima vai ficar θc sobre, embaixo é 100 dividido por 20. 100 por 20 vai dar 5, igual. O outro é θf menos 32 sobre 180 dividido por 20 vai dar 9, igual a θk menos 273 sobre 100 por 20 vai dar 5. Então, o que nós conseguimos aqui é uma fórmula que serve para converter temperaturas. Essa fórmula você pode transformar a temperatura que está em Fahrenheit para Celsius, pode transformar a temperatura que está em Kelvin para Celsius, ou então de Celsius para Kelvin, de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Kelvin, e assim por diante. Então, essa aqui é uma fórmula que você estará utilizando para efetuar a conversão necessária das temperaturas. Então, como de costume, vamos resolver alguns exemplos para a gente poder compreender melhor essa parte do assunto. Temos aqui a primeira questão. Calcule a temperatura em uma escala X que corresponda a 20 graus Celsius, de modo que fique de acordo com o esquema mostrado. Então, aqui nós temos dois termômetros, um na escala graus Celsius e outro na escala X, e o que nós temos que fazer é relacionar esses dois termômetros de forma a montar uma fórmula para fazer conversão e converter esse valor de 20 graus, tudo bem? Eu vou fazer de maneira direta. Como é que é fazer de maneira direta? Eu vou usar esses valores que está no desenho e vou fazer o cálculo logo de uma vez para encontrar a resposta de uma vez só, tá bom? Olha só como ele é simples. Da mesma forma que eu ensinei antes, vou fazer agora. Vou pegar esse 20 e subtrair com o zero. Pega aqui, ó, 20 menos o zero. E embaixo dele, eu vou colocar o lá de cima, que é o 100, menos o zero. 100 menos zero. Igual. No outro termômetro, eu faço a mesma coisa. Eu vou começar aqui com o valor do meio, no caso é o x, menos esse aqui que está embaixo. Então, é x menos. O valor que está embaixo é para que ele é negativo, pessoal. Então, você abre um parênteses e coloca ele dentro, tá bom? Então, abre o parênteses, menos 50, fechou o parênteses. Agora, coloca aqui, ó, sobre o número lá de cima, que é o 200, menos o lá de baixo, que é o menos 50. Então, vai ficar aqui, ó, 200 menos, de novo, abre parênteses e coloca o número que está embaixo, que está negativo, que é menos 50. Fechou o parênteses. Agora aqui é só fazer a subtração e depois divisão. 20 menos 0 vai dar 20. 100 menos 0 é 100, igual x. Agora você observa o seguinte, pessoal. Tem um jogo de sinal aqui, ó. Aqui nós temos menos do lado de fora e dentro tem outro menos. Então, o jogo de sinal, menos multiplicado, por causa que tem um parênteses, por menos, menos vezes menos, o resultado é mais. Então, vamos colocar aqui mais 50. E embaixo, a mesma coisa. Você observa que aqui tem menos do lado de fora e menos do lado de dentro. Menos vezes menos vai dar mais. Então, vai ser 200 mais 50. 200 mais 50.
No primeiro caso aqui tem 20 sobre 100, você pode fazer o seguinte, você pode cancelar o zero aqui do 2 e esse zero aqui do 100. Sobrou 2 sobre 10. Então, é 2 sobre 10 igual a x mais 50 sobre 200 mais 50, nós temos 250. Vou passar para cá. Nessa situação, você pode fazer a multiplicação de meio pelos extremos, ou então dividir o primeiro caso, tá? Eu vou fazer a multiplicação de meio pelos extremos, tá bom? Como assim? Vou pegar esse 2, multiplicar lá pelo 250, e esse 10 eu vou multiplicar por essa expressão aqui em cima. Quando eu falo que eu vou multiplicar pela expressão em cima, é por tudo isso aqui que está na parte de cima, tá bom? Então, vai ficar 2 vezes 250, colocar aqui, ó, 2 vezes 250 igual. Do outro lado é 10 vezes, aí nós temos x mais 50. Observe que eu coloquei o parênteses porque estou indicando que eu vou multiplicar o 10 por toda a parte de cima. Se eu não colocasse o parênteses, é como se eu estivesse multiplicando somente pelo x, tá? E isso ia ficar errado. 2 vezes 50 vai dar 500, igual a... Aqui você vai fazer a propriedade distributiva, vai multiplicar o 10 vezes o x, e depois multiplica o 10 vezes o 50. Então, aqui 10 vezes x vai dar 10x, e mais 10 vezes 50, nós temos um total de 500. Pega esse 500, passa para o outro lado, ele está positivo, já passa negativo. Então, vai ficar aqui 500 menos 500, igual a 10x. Então, aqui nós temos que é 0 igual a 10x. Então, esse x tem que ser igual a 0, tá? Por que x é igual a 0? Porque se eu passar o 10 para o outro lado, vai ficar 0 sobre 10, e 0 sobre 10 vai dar 0. Como a escala foi informado que ela é grau x, então aqui é 0 graus x. E está aqui a resposta do nosso primeiro problema. Segundo problema, nós temos: se na escala Celsius houver uma variação de temperatura de 20 graus Celsius, então qual será a variação correspondente na escala Kelvin e letra B, Fahrenheit? Pessoal, é o seguinte, nesse caso aqui, para você encontrar essa variação, eu vou estar fazendo o seguinte esquema, para a gente entender mais ou menos como é que funciona, tá bom? Olha só. Aqui eu tenho um termômetro, tá bom? Eu vou dizer que esse aqui é um termômetro que está na escala graus Celsius. O valor máximo que ele tem, nós sabemos que é 100 graus. E o valor mínimo, que é a escala de congelamento, é 0. Então, haverá uma variação de temperatura. O que é isso? É uma temperatura que, inicialmente, ele tem um valor e, de repente, diminuiu ou aumentou a temperatura. Ela passa a ter outro valor. Então, aí ocorreu uma variação de temperatura. Eu vou colocar aqui, ó, que aqui ele vai ter uma temperatura que eu vou chamar de C1, temperatura 1, e depois ele passou para uma temperatura C2. Então, teve uma variação aqui. Na letra A, ele quer saber qual é a variação da escala Kelvin. Então, eu vou fazer a mesma coisa agora para o termômetro na escala Kelvin. Na escala Kelvin, nós sabemos que a temperatura onde a água começa a congelar, né, é a temperatura de fusão. Então, essa temperatura ela é de 273. E a temperatura onde a água entra em ebulição é de 373. Essa mesma variação que ocorreu lá no grau Celsius também ocorre aqui na escala Kelvin. Então, significa que antes ele tinha uma temperatura, que é K1, e depois passou para uma temperatura que vai ser o K2, aqui para a temperatura Kelvin. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Aqui, entre o C1 e o C2, ocorreu uma variação de temperatura. Como é que eu encontro essa variação? Eu posso pegar, ó, colocar aqui que a variação de temperatura C
ele é, no caso, a temperatura C2 menos a C1. Colocar aqui, ó, C2 menos C1. É a temperatura final menos a inicial. E no caso aqui da temperatura Kelvin, a mesma coisa. Ó. Para a temperatura Kelvin, tem que ser a temperatura K2 menos a K1. Se eu fiz isso com essas temperaturas que estão no meio, eu posso fazer isso com as temperaturas que estão na extremidade, tá? Eu posso pegar o 100 menos o zero. E posso pegar esse 373 menos o 273. Então, vai ficar o seguinte, ó. Eu vou colocar a temperatura C sobre 100 menos zero. Aqui, ó, 100 menos zero, igual essa variação da temperatura na escala Kelvin, ó. Variação na escala Kelvin. E vai ser 373 menos 273. Então, vai ficar a variação da temperatura C, ó, ΔC. E embaixo, 100 menos 0 vai dar 100. Igual a variação da temperatura Kelvin. 373 menos 273, nós temos 100. Observa que embaixo ficou 100 tanto por ΔC como por ΔK. Nós podemos cancelar ele. E assim nós encontramos que ΔC é igual a ΔK. Isso significa o quê? Que o problema falou que a temperatura vai variar 20 graus Celsius. Se variou 20 graus Celsius, o Kelvin também irá variar 20 unidades, tá? Então, temos que a variação será para a escala Kelvin de 20. 20 Kelvin de variação. E tá aí, está respondida a letra A. A letra B, o esquema é o mesmo. Vou colocar aqui, ó. A letra B, vou desenhar o termômetro, ó. Termômetro aqui na escala C. Então, ele começa em 0, que é a temperatura de difusão, e vai até 100. Então, aqui ele terá uma temperatura C1 e vai até a temperatura C2. E agora temos o termômetro para a escala Fahrenheit. Então, aqui é graus Fahrenheit. A temperatura de fusão do gelo em graus Fahrenheit vale 32 e a de ebulição está valendo 212. Então, ele terá uma temperatura F1 e uma temperatura final F2. Então, eu vou colocar aqui que a variação da temperatura para a escala Celsius sobre a variação dos extremos, de 100 para 0, ó, 100 menos 0, tem que ser igual à variação da escala graus Fahrenheit, ó, dividido pela variação dos extremos, que vai ser 212 menos 32. Assim, a variação da escala C fica 100 aqui, e do outro vai ficar a variação do Fahrenheit sobre 180. Dessa forma, eu posso de novo simplificar, né? Dividindo essa parte aqui por 20 e essa outra por 20. E encontramos que a variação da escala C fica sobre 5 e da escala Fahrenheit fica sobre 9. Essa aqui é a fórmula que será utilizada. Como aqui a variação do problema falou que é 20, no lugar do ΔC eu vou colocar 20. Então vai ficar 20 sobre 5 igual a variação da Fahrenheit sobre 9. Esse 9 pode passar para o outro lado multiplicando, tá? Então olha o que eu vou fazer. 20 dividido pela 5 vai dar 4, e 4 vezes 9 vai dar 36. Então, a variação da escala Fahrenheit é igual a 36 graus Fahrenheit. E está aí respondido a letra B. Terceira questão. Uma escala termométrica X é relacionada com a escala Celsius conforme mostra o gráfico. Letra A. Qual é o valor de X na escala X em função da temperatura θ na escala Celsius? E letra B. Calcule a temperatura em Celsius quando X é igual a 3 graus X. A letra A, pessoal, traduzindo para vocês, ela está pedindo para a gente criar uma função entre a conversão da escala grau X para a escala grau Celsius.
Então é isso que nós iremos fazer para ele, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, letra A. Como é que eu posso fazer isso? Observa só o gráfico, pessoal. Nesse ponto, que estou fazendo agora aqui, ó, e neste ponto, serão os pontos que nós iremos usar para nos guiar, tá bom? Eu vou fazer aqui o desenho do termômetro, ó. Esse aqui vai ser o meu termômetro para a escala graus centígrados. E aqui eu vou desenhar um outro termômetro, que ele será para a escala graus X. A menor temperatura para a escala X, você pode observar que ela está valendo menos 5, pois essa reta aqui, ó, ela é o eixo da temperatura X, do grau X. Então, o menor dele é menos 5 e o maior dele está valendo 10. Então, aqui, para o termômetro que eu desenhei, a menor escala é o menos 5 e a maior está valendo 10. Quando o valor da escala X ela vale aqui menos 5, quanto é que vale a escala graus Celsius? Você pode observar que esse aqui é o eixo do grau Celsius. Então, se aqui está valendo menos 5, o do grau Celsius está valendo 0, porque ele pega bem aqui na origem do gráfico. Então, eu posso colocar que aqui está valendo 0. E quando o x estiver valendo 10, quanto é que vale a escala graus Celsius? Basta você observar, ó, que seguindo aqui, ele dá nesse ponto e descendo o valor para a escala graus Celsius equivale a 18 graus. Então, o maior valor aqui, o nosso termômetro vai ser 18. Então, com isso, ele terá aqui, ó, uma escala X para a temperatura grau X e aqui terá uma temperatura θc, que é para a escala graus Celsius. Então, vou fazer novamente a relação dos termômetros. Vou pegar esse de cima menos esse de baixo aqui, ó, do meio menos de baixo. É θc menos 0. E depois o 18 lá em cima menos o 0. Fica aqui, ó, 18 menos 0 igual x menos 5, ó, x menos, repare que o 5 aqui está negativo, então abre parênteses, menos 5, fechou parênteses, dividido por o lado de cima, que é 10, menos o de baixo. Então é 10 menos o de baixo, que é menos 5. Subtrai, θc menos 0, que vai dar θc, 18 menos 0 é 18, igual x menos 5, nós já fizemos jogo de sinal no problema anterior. Aqui, como os dois estão negativos, vai ficar positivo o jogo de sinal. Então, é x mais 5. E aqui, 10 mais 5. Como o problema ele quer que isso aqui esteja em função do x, nós vamos isolar nesse problema o x, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar essa parte de baixo e vou passar para o outro lado multiplicando, tá bom? Então, aqui vai ficar θc sobre 18 vezes, aqui em cima, 15. Somou aqui, ó, 10 mais 5, passou para o outro lado multiplicando. Isso é igual a x mais 5. Vou botar para cá, ó, isolando o x. Eu vou repetir o x aqui, ó, x igual, do outro lado da equação, nós temos 15 θ embaixo 18. E está faltando um valor, né, que é o número 5. Repara que desse lado da expressão aqui nós temos x mais 5. Esse 5, quando ele passa para o outro lado, ele já passa negativo. Então, vou colocar ele desse lado aqui como sendo menos 5. Então, tá aí a expressão. Nesse caso aqui, você pode até simplificar esse 15 θ por 18. Você pode dividir ele por 3, tá? Se você pega, divide isso aqui por 3, ó, em cima por 3 e embaixo por 3, você vai conseguir que o x ele é igual a 5 θ sobre 6 menos 5. Então, fica dessa forma aqui a relação entre o grau Celsius e o grau X. Agora, a letra B.
calcular a temperatura em graus Celsius quando x for igual a 3. Nesse caso, eu quero saber quanto é que vai valer essa temperatura θ aí, tá bom? Se o x vale 3, no lugar do x aqui da fórmula, eu vou colocar um belo 3 no lugar dele, tá bom? Então, aqui no lugar do x, vou colocar 3, igual a 5θ, que é a temperatura Celsius, sobre 6 menos 5. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esse menos 5, vou passar para o outro lado da igualdade, somando, e esse 6, ele pode passar dividindo. Mas eu vou fazer com calma, um de cada vez, tá bom? Vou pegar o menos 5, passar somando, ó, 3 mais 5 igual a 5θc sobre 6. Esse 6 eu vou passar multiplicando para o outro lado. Vai ficar 3 mais 5 vai dar 8. 8 vezes 6 igual a 5θc. E agora eu posso pegar esse 5 e passar para o outro lado dividindo. Vai ficar assim, ó. 8 vezes 6 vai dar 48 dividido por 5 igual a θc. Então, θc é igual. Basta dividir 48 por 5. 48 dividido por 5 vai dar 9. 9 vezes 5 vai dar 45. Falta 3. Esse 3 não divide, bota a vírgula. Então, fica 30 por 5, que vai dar 6. Então, a temperatura é de 9,6 graus centígrados. E pronto, está convertido aí o valor da temperatura X para a temperatura Celsius. Então, com isso, nós encerramos a aula de hoje. Eu espero ter ajudado vocês a compreender melhor um pouco mais os conceitos de temperatura e calor e também conhecer as diferentes escalas termométricas e suas relações. Nós nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima.